quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e estou aqui para dar uma aula de matemática. Hoje vamos trabalhar o volume 3 e vamos iniciar trabalhando com frações decimais. Vamos lá? Bom, você já sabe que podemos representar quantidades usando tanto frações quanto números decimais. Por exemplo, o número 1/10 pode ser escrito assim, 0,1 ou assim, 1/10, 1/10, certo? Então, nós temos ali 10 partes ao todo, ali são 10 rostinhos e uma parte representa esse 1/10, tá? Agora, nós temos ali o número 15 centésimos, pode ser escrito assim, 0,15 ou assim, 15/100, 15 centavos, né? Nós temos o todo ali, 100, e nós temos pintados 15. Então, esse 15 é a parte do todo, certo? O todo é 100, a parte é 15. O número 5/10 pode ser escrito assim, 0,5 ou assim, 5/10. E ali ele representa também a metade, né? Então, nós temos ali uma imagem e se você observar, das 10 partes, 5 estão pintadas, ou seja, é a metade. Agora, observe as figuras a seguir e pinte algumas partes para representar frações à sua escolha. Escreva abaixo de cada uma a fração e o número decimal correspondentes. Bom, eu vou mostrar alguns exemplos, mas vocês procurem criar novos exemplos também, certo? Então, nós temos ali, qual é o total aqui? Nós temos um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total, o inteiro é 10. Então, nós vamos pintar duas partes desse 10. Então, ficou 2/10, né? 2/10 ou 2/10 aqui em números decimais. Agora, aqui ao lado, nós temos um quadrado e nós temos 10 partes aqui, nós temos 10 colunas e 10 linhas. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, o nosso todo é 100. Então, nós vamos pintar 30. Então, 30 é a parte do todo que é 100. Então, 30/100 ou 30 centavos igual a 30 centésimos, né? Eu tenho 30 partes de todo ao 100, do todo que é 100, 30 centésimos. E aqui ao lado nós temos 10 como um todo e 5 partes pintadas. Então, nós temos 5/10, né? Ou 5/10 igual a 0,5, que são 5/10, certo? Bom, e onde você vê frações escritas no seu dia a dia? Bom, nós encontramos frações em receitas, quando nós utilizamos lá, quando dizemos lá, essa receita vai meio copo de água, ou utilize meia xícara de chá de algum ingrediente lá, né? Também usamos lá a capacidade do tanque de combustível do carro. Então, eu tenho 1/4 de tanque, eu preciso ir abastecer. Eu ainda tenho meio tanque. Estou tranquilo. Eu tenho 1 tanque, né? 1 tanque é o inteiro. Meio tanque é metade, né? 1/4 é uma parte de 4. Então, nós utilizamos essas frações. E os números decimais, onde que a gente usa? Bom, nós vemos no preço das coisas, por exemplo, eu comprei um chocolate que custou R$ 4,50.
O peso líquido de embalagens também. Eu comprei um refrigerante de 1,5 litro. Eu tomei meio litro de suco. Então, ali, vamos ler em voz alta essas frases. Fátima comprou meio metro de tecido. Antônio bebeu meio litro de suco. Essa receita leva meio quilograma de queijo. Bom, meio quilo, né? Meio quilograma de queijo. Como que a gente leu o 0,5? Lemos meio, porque se refere à metade, né? Por mais que a gente saiba que isso significa uma fração ou um número decimal, nós falamos meio, né? Significa metade. Agora nós vamos aprender sobre frações equivalentes. Então, existem várias frações que representam a metade, assim como nós estávamos falando ali do meio litro, do meio quilograma. Bom, os retângulos a seguir ali são todos iguais, do mesmo tamanho. Nós dizemos que cada um deles é um inteiro. Eles foram repartidos igualmente, cada um em diferentes números de partes, e em todos deles está pintada a metade, certo? No primeiro já anotamos a fração e indicamos o total de partes iguais em que o número inteiro foi dividido e o número de partes pintadas. Então, faço o mesmo para os outros. Então, ali no primeiro nós temos o total de partes, que é 10, e 5 partes pintadas. Então, 5 décimos. Nós podemos perceber que as 5 partes pintadas se referem à metade do todo, né? Agora, ali embaixo nós temos lá uma parte pintada do total de partes, que é 2. Então, nós temos meio, 1/2. Ali embaixo, pintado de amarelo, nós temos 2 partes pintadas e o inteiro se refere a 4, né? São 4, o total de partes é 4, estão pintadas 2. Ali embaixo, em rosa, nós temos 3 partes pintadas e o todo é 6. Então, o total de partes é 6, nós temos 3 sextos. Bom, nós só podemos comparar frações se os inteiros a que eles se referem forem iguais. Isso quer dizer que um quarto não pode ser equivalente a 2/8 se os inteiros em que as frações forem representados de formas diferentes. Então, aqui vocês podem observar que os inteiros estão iguais. Os inteiros estão de forma igual e as partes pintadas também. Então, por isso, aqui nós temos frações equivalentes. Agora, vamos completar as frações a seguir, mantendo as igualdades. Então, nós temos ali 5 décimos. E se eu tenho aqui como denominador o 2, então nós temos o que em cima? 5 décimos, você pode perceber que 5 é a metade de 10, certo? Então, qual é a metade de 2 aqui? Nós temos 1. Então, 5 décimos igual a meio. Agora, se eu tenho o 2 aqui no denominador, eu preciso ter o dobro aqui embaixo, certo? Então, qual é o dobro de 2? 4. E se eu tenho aqui 6 como o denominador, qual será o meu numerador? A metade dele, que é 3, tá? Então, todas essas frações representam a metade. Todas elas são iguais a 0,5 ou 5 décimos, como aqui em cima, certo? Aqui no início, tá? Então, veja o que o Eduardo escreveu no quadro ali. Então, ele escreveu 0,5, né? 5 décimos, igual a 50 centésimos, que é igual a 500 milésimos. A sentença matemática que ele escreveu é verdadeira? Explique sua resposta. Será que é verdadeira ou não? E por quê? Né? Então, vamos lá. Ela é verdadeira, porque 5 décimos, que seria o equivalente a 0,5, é igual a metade, certo? Então, a metade, que é igual a 0,5. Agora, que é igual a 50 sobre 100.
então nós temos 50 centésimos, então o todo ali, né, é 100, nós temos 50. Então é igual a 50 centésimos. E 0,500 é o mesmo que, nós temos ali o todo 1000 e são 500 partes de 1000. Então, 500 partes de 1000 igual a 0,500. Então, todas também se referem à metade, certo? Então, por isso, essa sentença que ele escreveu está correta, tá? Então, qual é a relação entre o numerador e o denominador das frações que representam a metade? Então, eu já contei para vocês aqui, né, qual é a relação. Se o denominador, 1/2, o denominador é o dobro do numerador, certo? Então, nós temos sempre que o numerador é sempre a metade do denominador, ou seja, o de cima é a metade do de baixo, né? Ou seja, se eu digo que o numerador é a metade do denominador, o denominador é sempre o dobro do numerador, né? Então, se a metade do de baixo é o numerador, o dobro do numerador é o denominador, tá? Agora, existem outras frações que representam a metade, não é mesmo? Escreva uma delas e represente no retângulo abaixo. Bom, eu já tenho ali algumas partes, ele já está dividido. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que o meu todo é 8. Então, o meu denominador é 8. 8. Então, a metade dele é 4. Então, por isso, eu pinto 4, ficando com 4/8. Então, frações que representam a mesma parte de um mesmo inteiro são frações equivalentes, tá? Então, 4/8 é o mesmo que 1 meio igual a 8/16, né? Por quê? Porque aqui o denominador é o dobro do numerador. Isso significa metade, tá? Então, agora, a nossa aula se encerrou. Nós temos uma próxima aula com a resolução de exercícios sobre frações decimais, certo? Um beijão e até a próxima!